Eu nunca pensei que fosse ser o tipo de pessoa que compartilharia sua vida no Reddit. Muito menos uma história tão absurda, tão vergonhosa, tão traumatizante. Mas eu precisava colocar isso pra fora. Ou eu ia enlouquecer. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos. Eu estava noiva há 2 anos de um homem chamado Caio. O tipo de cara que toda mulher sonha em apresentar pra família. Bonito, educado, trabalhador e com um senso de humor que te fazia esquecer qualquer problema. Eu me sentia segura com ele, sabe? Protegida, amada. Ou pelo menos eu achava que me sentia. Morávamos juntos há pouco mais de 1 ano. Estávamos organizando o nosso casamento, que seria dali a 2 semanas. Tudo já estava pago. Local, buffet, vestido, decoração, tudo. Só faltava mesmo a despedida de solteiro dele. E eu, boba como sempre, achei que seria algo tranquilo, como ele dizia. Só os brothers, uma cervejinha e videogame. Eu acreditava. Minha mãe, a Vera, tinha 46 anos. Sempre foi uma mulher vaidosa, daquelas que parecem estar numa eterna competição silenciosa com a própria filha. Eu sempre achei meio estranho, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de ultrapassar certos limites. Nunca. O clima em casa estava uma mistura de euforia com ansiedade. Eu acordava com o coração disparado só de pensar no meu nome sendo chamado no altar. Na música entrando. Em ver o Caio me esperando lá na frente com aquele sorriso que ele sempre fazia quando estava nervoso. E ver minha mãe chorando de emoção. Era meu sonho. A despedida de solteiro dele aconteceu numa sexta-feira à noite. Eu passei o dia todo fora resolvendo coisas do casamento. Só voltei para casa à noite, quando ele já tinha saído. Eu nem vi ele saindo. Quando cheguei, minha mãe estava no sofá da sala com uma taça de vinho toda produzida. Eu achei estranho. Ué, mãe, vai sair? Não, só me arrumei pra me sentir bonita. Tô cansada desses dias corridos. Tudo nela parecia ensaiado. Mas na hora, eu não desconfiei de nada. Apenas subi, tomei um banho e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com o celular explodindo de mensagens. Primeiro do meu pai, depois da minha prima, depois do padrinho do Caio, e então, o vídeo. Era um story que alguém postou num grupo fechado de amigos da faculdade. Era Caio. E a mulher no colo dele era minha mãe. Ela estava de costas, mas era impossível não reconhecer aquele vestido colado preto e o cabelo ruivo preso no coque baixo. Meu estômago virou. Minha mão tremia. Reproduzi o vídeo umas 10 vezes, tentando me convencer que eu estava vendo coisa. Mas era ela, a minha mãe, com meu noivo, na festa de despedida dele. Eu desci as escadas tonta. Minha mãe estava na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Ela fritava ovos, cantava, sorriu pra mim como se fosse sábado comum. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Eu fiquei parada ali olhando pra ela com tanto nojo, tanta raiva, que minhas palavras saíram cortadas. Que porra é essa, mãe? Ela virou devagar, como se não tivesse entendido. Do que você tá falando, Larissa? Você tava na despedida do Caio, eu vi. Eu vi você com ele. Ela largou a espátula. Ficou pálida. Depois tentou rir. Amor, você deve ter se confundido. Eu nem saí ontem. Você tava usando aquele vestido preto colado. Eu vi o vídeo. Eu escutei a tua voz. Não mente pra mim. O rosto dela ficou vermelho. Ela passou a mão nos cabelos. Andou de um lado pro outro. Tá bom. Eu fui. Mas não foi nada demais. A gente só dançou. A gente tava bêbado. Dançaram? Com ele com a mão no teu quadril? Com tua boca no pescoço dele? Com a tua mão dentro da calça dele? Isso é dançar pra você? Ela se calou. Pela primeira vez abaixou os olhos. E eu comecei a chorar. Um choro seco, raivoso, de decepção. Eu corri pro quarto, peguei meu celular, liguei pro Caio. Ele atendeu na 3ª tentativa, com a voz ainda grogue. Como você teve coragem, Caio? Como você teve coragem de me trair com a minha mãe? Larissa, calma, deixa eu explicar. Foi um erro. Eu tava bêbado. Foi ela quem se aproximou de mim. Você acha que isso muda alguma coisa? Que dizer que foi ela quem começou a pagar a cena nojenta que vocês protagonizaram juntos? Você acha que eu vou casar com você depois disso? Ele começou a chorar. Literalmente. E desligou. Eu não conseguia respirar. Fui tomada por um enjoo tão forte que vomitei no banheiro.
Minha cabeça latejava. Eu me olhava no espelho tentando entender o que eu tinha feito para merecer aquilo. Minha mãe, meu noivo, na minha despedida de solteiro, juntos. E aquilo ainda não era o pior. Depois de ver o vídeo da minha mãe com o Caio, minha cabeça entrou em curto. Eu não sabia o que doía mais. A imagem dos dois se agarrando, ou a sensação de que eu tinha sido traída pelas duas pessoas que eu mais confiava no mundo. Fiquei 2 dias trancada no quarto. Não comi, não dormi direito. Só chorava. O celular não parava de tocar. Minhas madrinhas perguntando se era verdade. Minha prima mandando print de comentários no Instagram. E meu pai, coitado, sem saber o que fazer. No 3º dia, minha mãe bateu na porta do meu quarto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Filha, podemos conversar? Conversar o quê, mãe? Sobre como você destruiu minha vida com meia hora de tesão na despedida do meu noivo? Ela suspirou. Não demonstrava arrependimento. Apenas vergonha por ter sido descoberta. Eu sei que parece horrível, mas foi só uma vez. Eu juro. Eu tava carente. A gente bebeu demais. Para de me tratar como idiota. Não foi só uma vez. Você estava lá de corpo e alma. Você se ofereceu, mãe. Você se esfregou no meu noivo. Você sabia que estavam filmando. Mesmo assim, continuou. Você gostou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então, como se isso fosse resolver tudo, ela tentou colocar a culpa no destino. Filha, às vezes a vida surpreende. Eu e o Caio sentimos uma conexão. Foi tudo rápido, mas foi real. Você tá ouvindo o que tá dizendo? Você se apaixonou pelo meu noivo, pela pessoa que ia casar comigo em 2 semanas? Você tá ouvindo o absurdo que tá saindo da sua boca? Eu levantei. Comecei a empurrá-la pra fora do quarto, desesperada, fora de mim. Sai daqui. Some da minha frente, Vera. Você não é minha mãe. Você é um monstro. Ela saiu em silêncio. Mas antes de descer as escadas, soltou a bomba que faltava. Eu e o Caio vamos embora do país. Ele recebeu uma proposta na Irlanda. Vamos morar juntos. Na hora eu travei. Minhas pernas falharam. Fiquei parada olhando pro nada, tentando entender como aquilo era possível. No dia seguinte, Caio veio até a casa do meu pai. Isso mesmo. Ele teve a coragem de aparecer. Meu pai ficou na varanda, braços cruzados, encarando ele como se quisesse arrancar cada fio de cabelo da cabeça. Mas não disse uma palavra. Caio parecia um zumbi. Cabelos bagunçados, barba por fazer, olhos vermelhos. Larissa, eu sei que não tenho como apagar o que aconteceu, mas eu queria pelo menos olhar nos teus olhos e pedir desculpa. Eu fui fraco. Eu errei. Você não foi fraco. Você foi cruel. Você destruiu tudo que a gente construiu. E com a minha mãe. Não foi só um erro. Foi uma escolha. E você escolheu ela. Ele começou a chorar. Tentou segurar minha mão. Eu puxei de volta com força. Eu tô indo embora com ela, sim. Mas não pense que eu tô feliz. Eu tô tentando consertar as coisas do jeito que posso. Consertar? Você acha que morar com a minha mãe é consertar? Você acha que é isso que amor faz? Caio, você virou piada. E ela virou motivo de pena. Vocês merecem um ao outro. Ele abaixou a cabeça. Ficou ali, parado, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas não tinha mais nada a dizer. Antes de ir embora, ele falou. Se um dia você me perdoar, saiba que eu nunca te amei menos. Eu só fui estúpido. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Como se ele tentasse salvar um pingo de dignidade no meio do mar de lama em que ele mesmo se enfiou. Na semana seguinte, vi a última cena que me destruiu de vez. Minha mãe e o Caio no aeroporto. Aquelas malas novinhas com etiquetas, prontos para uma nova vida. Os dois tiraram uma selfie e postaram com a legenda. Recomeçar também é um ato de amor. Amor? Eles chamavam aquilo de amor? Eu fechei o celular. Apaguei tudo. Tirei o chip. E prometi para mim mesma que nunca mais ia procurar notícias dos dois. Mas o destino ainda ia me mostrar que tudo o que vai... volta. Depois que os dois embarcaram para a Irlanda, a cidade virou um campo minado para mim. Todo lugar tinha um eco deles. O mercadinho onde a gente fazia compras juntos. A lanchonete onde ele me pediu em namoro. O salão onde minha mãe vivia se gabando que a filha ia casar com um homem maravilhoso. Até a igreja que escolhi para o casamento, eu passei na frente e chorei feito criança. Pessoas comentavam pelas costas. Algumas com pena, outras com sarcasmo.
Cheguei a escutar numa fila de farmácia. É aquela ali, a que foi trocada pela própria mãe. Eu comecei a me isolar. Me afastei até das minhas amigas. Eu tinha vergonha. Sentia como se tivesse feito algo errado, mesmo sabendo que a culpa não era minha. Foram semanas de silêncio. Até que um dia, minha prima Marcela me obrigou a sair para tomar um café. Ela sempre foi sincera até demais, do tipo que fala sem pensar. E naquele dia, ela não mediu palavras. Lari, tá na hora de parar de chorar por esses dois. A Vera nunca foi flor que se cheire. Você sempre soube. E o Caio, um cara que se apaixona pela sogra, vai terminar como? Com ela mandando nele até morrer. Eu respirei fundo. Pela primeira vez ouvi sem chorar. Eu só não entendo como eles conseguiram fazer isso comigo. Assim, na cara dura. E seguir como se nada tivesse acontecido. Você quer justiça, né? Mas nem sempre ela vem rápido. Às vezes, vem com juros. Fica em paz. Eles vão colher o que plantaram. Foi nessa conversa que algo em mim despertou. Eu tinha duas opções. Continuar sendo a mulher traída ou me reconstruir como alguém ainda mais forte. Eu voltei para terapia. Comecei a me reconectar com amigos antigos. Reativei meu Instagram, mas agora com outra energia. Nada de indiretas, nada de lamentação. Postei uma selfie simples, tomando café, com a legenda: depois de um furacão, vem sempre o céu limpo. Obrigada, vida, por não me deixar onde eu não merecia estar. A foto viralizou. Recebi dezenas de mensagens de apoio, de desconhecidas que passaram por histórias parecidas. Algumas, até piores. E então, 2 meses depois, recebo um e-mail. Era do Caio. O assunto dizia apenas: me perdoa. Abri, mesmo contra minha vontade. Larissa, eu não sei como começar. Só queria dizer que me arrependi de tudo. Eu vim para a Irlanda achando que ia começar do zero. Mas o que encontrei aqui foi um inferno. Sua mãe é controladora, ciumenta, tóxica. Ela briga comigo por tudo. E agora, para completar, descobri que ela mentiu. Ela disse que você tinha traído primeiro, que o casamento já estava abalado. Eu acreditei. E agora percebo que fui um idiota. Eu sinto tua falta todos os dias. Eu trocaria tudo para voltar no tempo. Mesmo que você nunca me perdoe. Eu precisava te dizer isso. Li o e-mail inteiro com as mãos frias, mas não derramei uma lágrima. Naquele momento eu entendi. Ele tinha se afundado com ela. E agora, queria que eu jogasse uma corda. Mas eu não era mais aquela menina que implorava por amor. Respondi apenas: você e ela se merecem. E o que estão vivendo aí é só o reflexo do que fizeram comigo. Eu renasci. E renasci sem vocês. Meses depois, minha mãe mandou mensagem. Uma simples frase: Caio me deixou. Agora você entende como eu me senti quando era traída pelo seu pai. Eu bloqueei, sem dó, porque aquilo não era pedido de perdão. Era só ego ferido. E eu aprendi que perdão não é esquecimento, é libertação. E eu me libertei. Depois da mensagem da minha mãe, tudo ficou claro. Ela não estava arrependida do que fez. Estava arrependida de ter sido deixada. O Caio pulou fora assim que o encanto do proibido passou, e ela se viu sozinha num país estranho, sem o glamour, sem o status, sem filha e sem homem. Fiquei sabendo, por familiares distantes, que ela tentou voltar para o Brasil, mas não encontrou apoio. O meu pai se recusou a vê-la. E eu também. Ela virou uma sombra. Uma mulher que escolheu se sabotar, achando que estava vencendo. Já o Caio sumiu das redes. Uma amiga em comum disse que ele foi demitido da empresa na Irlanda e teve que voltar ao Brasil para morar com um primo. Sozinho. Sem ela. Sem ninguém. Enquanto isso, eu me reconstruí. Abri um pequeno negócio de doces artesanais. Algo que sempre amei fazer, mas nunca tive coragem. Comecei a postar receitas, bastidores, embalagens feitas à mão, e o perfil cresceu. Virou meu novo projeto de vida. Aos poucos fui voltando a sorrir, a sair, a confiar. Conheci um cara incrível, bem diferente do Caio. Ele não é o tipo príncipe encantado de Instagram, mas é gentil, atencioso, me escuta, me respeita. Não pulei para um novo amor tentando esquecer o antigo. Eu me curei primeiro, me abracei primeiro, me reconstruí antes de me permitir ser amada de novo.
E hoje, olhando para trás, eu agradeço pelo que vivi. Sim, dói lembrar. Dói ver fotos antigas. Dói pensar que minha mãe fez o que fez. Mas hoje, dói menos. Porque agora eu entendo. O que me fizeram não foi culpa minha. Mas o que eu fiz depois foi totalmente minha responsabilidade. Eu escolhi não me vingar. Eu escolhi não me rebaixar. Eu escolhi não carregar o ódio. E por isso eu venci. O Caio está sozinho. Minha mãe também. E não porque eu desejei o mal, mas porque eles construíram esse final com as próprias mãos. E se alguém aí está passando por algo parecido, eu te digo, você vai levantar, vai doer, vai arder, mas vai passar. Porque quem perde a vergonha perde o mundo, mas quem mantém a dignidade ganha o que ninguém pode tirar. Eu não tive o casamento dos sonhos, mas tive o renascimento que eu precisava. E foi muito mais bonito. Recebi uma carta da minha mãe pelo correio, escrita à mão, tremida. Contava que estava em depressão, sozinha, sem amigos, sem família. Pedia para voltar para o Brasil. Pedia perdão. Dizia que Caio saiu de casa depois de agredi-la durante uma briga. Eu li, chorei, mas não respondi. Porque perdão não é reconciliação. Perdão é não desejar o mal. E eu não desejo, mas também não abro mais a porta. Depois da mensagem da minha mãe, tudo ficou claro. Ela não estava arrependida do que fez. Estava arrependida de ter sido deixada. O Caio pulou fora assim que o encanto do proibido passou, e ela se viu sozinha num país estranho, sem o glamour, sem o status, sem filha e sem homem. Fiquei sabendo, por familiares distantes, que ela tentou voltar para o Brasil, mas não encontrou apoio. O meu pai se recusou a vê-la. E eu também. Ela virou uma sombra. Uma mulher que escolheu se sabotar, achando que estava vencendo. Já o Caio sumiu das redes. Uma amiga em comum disse que ele foi demitido da empresa na Irlanda e teve que voltar ao Brasil para morar com um primo. Sozinho. Sem ela. Sem ninguém. Enquanto isso, eu me reconstruí. Abri um pequeno negócio de doces artesanais. Algo que sempre amei fazer, mas nunca tive coragem. Comecei a postar receitas, bastidores, embalagens feitas à mão, e o perfil cresceu. Virou meu novo projeto de vida. Aos poucos fui voltando a sorrir, a sair, a confiar. Conheci um cara incrível, bem diferente do Caio. Ele não é o tipo príncipe encantado de Instagram, mas é gentil, atencioso, me escuta, me respeita. Não pulei para um novo amor tentando esquecer o antigo. Eu me curei primeiro. Me abracei primeiro. Me reconstruí antes de me permitir ser amada de novo. E hoje, olhando para trás, eu agradeço pelo que vivi. Sim, dói lembrar. Dói ver fotos antigas. Dói pensar que minha mãe fez o que fez. Mas hoje, dói menos. Porque agora eu entendo. O que me fizeram não foi culpa minha. Mas o que eu fiz depois foi totalmente minha responsabilidade. Eu escolhi não me vingar. Eu escolhi não me rebaixar. Eu escolhi não carregar o ódio. E por isso eu venci. O Caio está sozinho. Minha mãe também. E não porque eu desejei o mal, mas porque eles construíram esse final com as próprias mãos. E se alguém aí está passando por algo parecido, eu te digo, você vai levantar. Vai doer. Vai arder. Mas vai passar. Porque quem perde a vergonha perde o mundo, mas quem mantém a dignidade ganha o que ninguém pode tirar. Eu não tive o casamento dos sonhos, mas tive o renascimento que eu precisava. E foi muito mais bonito. Recebi uma carta da minha mãe pelo correio, escrita à mão, tremida. Contava que estava em depressão, sozinha, sem amigos, sem família. Pedia para voltar para o Brasil. Pedia perdão. Dizia que Caio saiu de casa depois de agredi-la durante uma briga. Eu li, chorei, mas não respondi. Porque perdão não é reconciliação. Perdão é não desejar o mal. E eu não desejo, mas também não abro mais a porta.